o projeto foi abandonado. Aí a gente só veio ver grandes transformações quando a gente vê surgir o JFS, quando a gente vê surgir coisas recentes, como, por exemplo, a gente tem agora o BTRFS, que eu sou o maior fã desse sistema de arquivos. Então, assim, para saber, né, qual a vantagem ou desvantagem de um sistema de arquivo, é sempre bom ler reviews, benchmarks sobre o tema e escolher o que vai melhor se adaptar à sua necessidade. Eu gosto de escolher sistema de arquivo pensando assim. A gente costuma dizer que no mundo dos negócios, né, sociedade só dá errado se você não combinar a entrada e a saída. Você tem que combinar como começa e como termina. E muitos jovens, muitas vezes, começam o negócio sonhando que vai dar certo, então começa só pensando no início, não começa, também não pensa no final. Consequência disso, muitas vezes, amizades desfeitas, negócios frustrados. Onde eu quero chegar com isso? A gente precisa pensar nos nossos armazenamentos da mesma forma. Eu não vou pensar apenas quando o meu sistema de arquivo está dando certo, está funcionando, está perfeito. Eu tenho que pensar também como é que eu vou recuperar essa bagaça de um desastre, caso ele venha a acontecer. E aí, tipo, a capacidade de recuperabilidade de um sistema de arquivo, para mim, importa muito. Nos meus projetos, é uma coisa que eu sempre olho com uma lupa, porque, afinal de contas, ninguém gostaria, né, de chegar para um cliente ou chegar para um parceiro e dizer assim, cara, acabei com todos os teus dados. Eu prefiro ser lembrado como o cara que, eita pô, salvei tu, resolvi a parada, do que ser lembrado com o cara que fez a caca, né? Então, sabendo disso, eu sempre olho por esses aspectos. Então, assim, quando eu estou trabalhando com servidores de grande porte, trabalho com muitos, inclusive, eu gosto de usar coisas como LVM, Linux Volume Manager, né? Logical Volume Manager. Gosto de usar coisas como ST4, gosto de usar coisas como BTRFS, obviamente dependendo das características de cada projeto. Bom, esse pendrive que eu tenho aqui, vamos partir do pressuposto que ele é de algum de vocês. Vocês me deram o pendrive, disseram assim, ó, perdi as fotos e estou precisando recuperar. Perdi um arquivo, estou precisando recuperar. Estou desesperado, professor. O dia de entregar o relatório é amanhã. Pronto, então nesse caso aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar o nosso pendrive. Como é que eu vou começar a fazer esse estudo? O primeiro programa que eu vou apresentar para vocês é o FDisk. O FDisk, ele permite fazer uma leitura desse disco. Então, /dev/sdb, ele já me deu aí várias informações cruciais para eu saber o que é possível fazer com esse disco. A primeira informação, só de bater o olho aqui, eu já sei que o disco ele está usando um esquema de um esquema de tabela de partição do tipo GPT. A gente tem basicamente na computação, assim, em grande uso, existem outros, mas vocês comumente vão ver, o GPT e o DOS. O DOS é uma antiga MBR. Só que caiu em desuso porque o MBR ele só tem capacidade de lidar com partições até 2 teras. Tá? Até 2 teras. E aí já temos muitos HDs com mais de 2 teras. E devido a isso, a essa limitação, que com o MBR eu só conseguia criar partições e o meu sistema operacional só iria conseguir visualizar essas partições até 2 teras, surgiu o GPT ali por volta de 2004. E o GPT ele traz uma proposta em que a gente pode alocar
grandes volumes de dados em uma partição única. Outra coisa legal do GPT que o MBR não faz. O MBR só permite 4 partições primárias no nosso disco. O GPT, ele permite N partições primárias. Então, se eu queria ter mais de 4 partições num HD do tipo MBR, eu tinha que criar 3 partições primárias, uma partição lógica e tacar um monte de partição lógica dentro dessa quarta partição. O que era um problema de segurança, tá? Porque era muito fácil você destruir essas partições que estavam dentro de uma unidade, de uma partição, né, estendida do tipo lógica. Bom, eu já detectei que é GPT, ou seja, já usa a versão mais atual de rótulo. Eu já verifiquei aqui que é um Cruise Blade da SanDisk, o pendrive, que ele tem 29.18 GB. Aqui é o número em bytes e aqui é o número de setores. Outra coisa importante que a gente precisa entender. Um HD, ele é separado em setores, tá? Esses setores, eles podem ter 512 ou 4096 bytes, bits, se ele fosse o meu SSD. Tá? Esse pendrive aí provavelmente é só 512 bits. Os setores são caracterizados por esses endereços aqui, ó, que vocês estão vendo na tela aqui, ó. Cada endereço desse aqui é um setor, é um bloco. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Fragmentador de disco. Antigamente em todo o sistema operacional, o Windows principalmente, vinha essa jossa aqui que se via para a gente organizar as informações no disco, de desfragmentação de disco, né? E por que a gente fragmentava disco? Quem sabe aí o que fazia, né? A gente ter que desfragmentar aqui, ó, os quadradinhos, estão vendo aqui, ó? Esses quadradinhos aqui, eles representam os blocos dos nossos discos, tá? E aí imagina uma situação, você baixa um vídeo, filme lá pirata, de, sei lá, 4 GB. Aí você armazena o filme. 4 GB, ele vai consumir do primeiro bloco aqui até, sei lá, 2 corredores desse bloco. Aí depois você coloca outro filme, coloca outro. Os blocos enchendo, né, ao longo do disco. Aí só que você vai lá e volta e apaga o primeiro filme. Você apaga o primeiro filme que tinha 4 GB. Aí você quer escrever outro filme, só que esse outro filme tem 8 GB. Ele não cabe mais nesse espaço que foi aberto aqui em cima. Cabendo o disco e fragmentando esse disco, escrevendo esse disco ao longo de diferentes setores. Isso é péssimo para a vida útil do HD. Por quê? Um HD mecânico, ele é basicamente o quê? Ele é um disco e uma agulha. Se o dado ele está fragmentado, essa agulha ela vai ficar trabalhando muito para ir lá e buscar, Quem já teve PlayStation 2 sabe que o laserzinho do PlayStation 2 morria depois de muito tempo lendo lá os CDs, principalmente se fossem pirata, porque a informação no CD lá, né, no DVD lá, estava fragmentada, no piratão ainda mais. Então, consequentemente, fazia com que o canhão de laser do videogame trabalhasse para burro, ele quebrava. Do mesmo jeito é o HD. Quer encurtar a vida útil do HD? Trabalha com ele fragmentado. Aí vocês podem estar pensando aí, fico imaginando vocês como meus alunos na sala de aula. Cara, mas ninguém vai mais usar HD. HD já era, agora é só SSD. Equivocado esse pensamento, porque o HD ele ainda é uma solução de armazenamento muito barata, tá? E, como eu falei, em projetos de NAS, de storage, NAS para uso doméstico e storage para uso empresarial, o disco rígido ainda é muito utilizado.
Lógico, não do jeito que a gente utiliza nos nossos computadores de casa. Quando a gente está utilizando esses HDs como é que eu posso falar? Em dispositivos como NAS e Storage, a gente está trabalhando com vários HDs ao mesmo tempo, somando, inclusive, a I/O, ou seja, entradas e saídas, velocidades, de todos esses HDs juntos. Para isso que existe o RAID, por isso que eu recomendei vocês complementar e pesquisar sobre RAID. RAID. É um protocolo também, uma tecnologia que vai ajudar. Eu preciso descobrir todos os arquivos que eu posso recuperar desse pendrive. Como é que eu vou fazer, Aderbal? Outra coisa que a gente precisa ter em mente. Como o pendrive ele é um dispositivo de bloco, ou seja, um monte de endereços, como eu mostrei ali no fragmentador e na lista ali de endereços, alguns desses blocos podem danificar, beleza? E aí a gente tem na computação ferramentas que permitem que a gente copie esse pendrive para um arquivo. Sabe a máquina virtual? Que uma máquina virtual basicamente é o que? É um computador e um arquivo. E esse arquivo é o HD do computador que a gente manda inicializar no nosso Hypervisor, né, que a gente mais gosta. Pode ser KVM, pode ser VirtualBox, pode ser aquele da Microsoft horrível. Bom, não importa qual. Mas basicamente, o que é que o Hypervisor vai fazer? O virtualizador ele vai fazer, ele vai pegar teu HD e vai iniciar teu HD. Então, eu também posso fazer uma cópia desse drive para um arquivo. E por que eu vou fazer isso? Vamos pensar numa situação. Vamos pensar uma situação policial. Sou um policial, um perito, e chego numa situação em que eu tenho que fazer uma coleta de provas contra um pedófilo, um exemplo. E esse pedófilo ele tem várias mídias de armazenamento com imagens que comprometem ele. Então eu preciso fazer a coleta dessas mídias. A primeira coisa que eu tenho que entender eu não posso trabalhar no original. Eu nunca posso trabalhar no original. Por quê? Porque eu não quero alterar o estado da mídia original. Eu quero que a mídia original ela continue no mesmo estado em que ela se encontra hoje. E aí como é que eu vou fazer isso? Eu estou com um pendrive espetado aqui no computador, que é a mídia original. Eu já estou sabendo que eu não posso trabalhar em cima da mídia original. Então eu preciso fazer uma cópia dessa mídia. E aí eu tenho algumas possibilidades de ferramentas para fazer essa cópia. A mais comum de todas e que a gente deve conhecer é o DD. O que é que o DD faz? O DD ele faz uma cópia bit a bit de cada bloco desse do computador para um arquivo. Então ele vai transformar todo o meu pendrive em um arquivo inteiro. Eu quero que vocês também observem uma coisa. Esse lance do carving, da recuperação do arquivo, tanto pode ser um procedimento lógico como pode ser um procedimento físico. Tá? Nesse caso aqui, a gente está abordando e fazendo como um procedimento lógico, tá? Ele está fazendo como um procedimento lógico. A prova é tanto que é lógica que todos os arquivos deletados desse pendrive, quando eu fizer a cópia para o arquivo, eu vou conseguir recuperar mesmo no arquivo. Ou seja, característica, ela não está exclusiva ali do hardware. Ela está na camada lógica, ou seja, ela também está no sistema de arquivo, tá? Do nosso computador. Bom, como é que eu vou fazer essa cópia? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá de boa. Tá de boa? Tá interessante o assunto aí para vocês? Claro. Massa. Lógico, pô. Sim. Show de bola. Então vamos lá. Agora eu preciso transformar esse pendrive em um arquivo. Aí eu posso fazer desse jeito, ó, dd if igual /dev/sd
SDB, que é exatamente o endereço do meu pendrive. E o off igual, aí eu posso colocar o que eu quiser, meu arquivo.dd, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu recomendo setar um BS. BS é um buffer size, tá? De 1024 megas. Isso aqui cola bem no meu computador, tá? Que tem 16 gigas de RAM. Porque eu estou alocando aí 1 GB de RAM para ele fazer uma captura de 1 GB do pendrive, jogar para RAM e depois jogar para o arquivo. Então esse buffer size ele basicamente vai servir para isso aí. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Esse comando demora pra cacete. Demora muito, tá? Num SSD num pendrive, né, nesse caso aqui de 32 GB, antes de começar a apresentação, eu fiz que demorou em torno de 30 minutos, tá? Para fazer a imagem. Já feita aqui, já deixei feita, mas eu desse enter que ele iria passar 30 minutos gerando esse arquivo .dd. Mas não existe só o DD não, tá? Não existe só o DD não. Existe um outro que é ainda mais sofisticado do que o DD, que foi desenvolvido pela Polícia Federal da Austrália, se não me falha a memória, que é o DCFL-DD, que é um DD que tomou muito whey protein, sacou? Que ficou anabolizado, que ficou bombado. E aí esse carinha aqui, ele é otimizado, além de trazer recursos como barra de status e tal, ele é otimizado para copiar os erros também, ou seja, ele tanto é mais rápido, ele permite escalar em várias threads para fazer a cópia mais rápida, né, do disco. Como ele também é mais preciso. Então, o funcionamento é o mesmo, DCFLDD, if igual /dev /sdb, off igual o nome do arquivo que eu quero. A extensão você pode botar o que quiser, mas eu sempre boto .dd só para eu saber que da onde vem o arquivo, né? Bom, lembra do fdisk-l? Que me listou aqui, inclusive, as partições que o meu pendrive tem. Me listou também o identificador do disco, que é GPT, o tamanho, modelo e o tamanho das unidades do setor, que é 512. Já me listou tudo isso. Eu já copiei, como eu disse para vocês, o pendrive. Agora eu vou rodar o fdisk-l no 32gb.dd, que foi o arquivo que eu criei antes de... E olha que interessante. A mesma saída que eu tive quando eu executei o disco, quando eu executei o comando no disco, eu tive quando eu executei no arquivo. Ou seja, todas as propriedades do meu pendrive agora estão em um único arquivo. E agora eu posso usar esse arquivo para dar sequência ao meu processo de carving, né, de recuperação, de desastre, de arquivos, de perícia. Vocês podem chamar como vocês quiserem. Para mim isso é ciência da computação pura, tá? Essa é ciência da computação pura. Basicamente é só a gente entender como é que a tecnologia está arquitetada, projetada para eu dominar ela e conseguir sair de qualquer roubada, né? Bom, agora que eu tenho um arquivo, tudo fica mais divertido, tá? Primeiro, que eu posso fazer esse arquivo se comportar como um dispositivo. Olha que interessante. Eu posso transformar o arquivo em um dispositivo de bloco. E para isso existe um comando que é esse aqui, ó, LO setup,
menos part scan, que é para fazer busca das partições, menos find, menos show, o nome do arquivo. Quando eu rodo esse comando, ele cria para mim esse dispositivo de loop, que na verdade é como se fosse um pendrive que está anexado ao meu computador. Eu posso montar, eu posso até escrever nele se eu quiser. Mais detalhe, tá? A última coisa que alguém está querendo fazer quando está fazendo um trabalho desse é escrever no disco. Por quê? Você deve estar se pensando aí, nossa, como é que vai conseguir recuperar os arquivos do disco? Vamos voltar para o fragmentador. Vamos voltar lá para a tela de desfragmentação. O que é que a gente pode ver aqui no processo de desfragmentação? Vários blocos. Quando você apaga um arquivo, você não está indo lá no bloco e jogando o arquivo na lata de lixo. E o computador dá essa percepção para a gente, né, da lixeira. Esse arquivo ele não foi deletado, ele foi apenas marcado no sistema de arquivo que ele não existe mais aquele bloco e aquele bloco. Então vamos imaginar nessa tela aqui que isso aqui é o conjunto de blocos que formam esse arquivo aqui, que no caso é o arquivo doenças emergem. Esse arquivo ele começa nesse setor e termina. Ok? Para que eu desapareça com esse arquivo desse computador, eu tenho que sair escrevendo 502 mil cada setor dele, até que não seja possível eu identificar mais o que tinha em termos de bits dentro desses blocos, dentro desses setores, ou seja, dentro dos quadradinhos. Então, enquanto eu não escrever por cima, eu não perdi o arquivo. Beleza? Para a gente entender. Então, assim, fazer uma cópia do pendrive para um arquivo, ou do HD para um arquivo, e trabalhar no arquivo é uma questão não só pericial, judicial, de cadeia de custódia, mas também é uma questão de prevenção a dano, de você evitar escrever por cima. E nessa de escrever por cima, acabar inviabilizando a recuperação do arquivo que você deseja. Então, eu criei aqui os loops, que a gente chama. Vocês vão ver que eu tenho um loop 0, eu tenho um loop P0, P1 e o loop P0, P2. Isso aqui são partições, tá, pessoal? Aqui é o disco e aqui são as partições do disco. Vocês lembram que quando eu rodei o F tinha duas partições aqui em cima? Ó. Tinha duas partições? Então, como tinha duas partições ali em cima, eu tenho que ter dois loops, tá? Porque cada um representa uma partição. A primeira partição ela começa no setor 40, vai até 409.039. Isso aqui é o tamanho total em setor dela. A segunda vai desse setor até esse setor aqui, que é a quantidade total de setor que ela tem. Então, sabendo disso, já deve imaginar que se eu não sobrescrevi nada, apenas apaguei, ou apenas por qualquer motivo que seja, perdi, ele continua lá. Tá? Agora que eu tenho uma imagem, vamos agora falar de um outro cara, um outro programa. Se você estiver usando o Debian, você vai apt install autops. Se você estiver usando CentOS, você vai dar i1 install autops. E se você estiver usando SUSE, vai dar zipper install autops. Você deve estar se perguntando aí, né? Pô, o professor aí só cita o SUSE, o CentOS, o Debian. Meu amigo, qualquer distribuição que existir vem derivada desses dois aí, com uma ou outra rara exceção, tá? Se você estiver usando aquelas que usam Pacman, é só botar Pacman
o nome está, o nome do pacote, ele vai instalar também. É pack-S. Menos S, né? Pronto. Beleza. Uma vez instalado o Autopsy, aí eu vou executar ele. Eu vou executar sudo, o nome Autopsy. Tem algumas opções a mais, por exemplo, para você permitir que ele vire um servidor de perícia. Aí você pode botar ele aqui para rodar 0.0.0.0 geral, aqui resolve. E aí o que é o Autopsy? Tem o cachorrinho aí representado pelo Sherlock Holmes. O Autopsy ele é uma GUI, uma interface web para um comando, para um conjunto de comando, um conjunto de ferramentas chamada Sleuthkit. Então, se eu quero o Sleuthkit no meu computador, eu vou dar apt install Sleuthkit. Epa. Aqui, ó. Se eu tiver no Debian, vou dar Sleuthkit, está apt install, já está instalado no estava todo. Se eu tiver no CentOS e um install, se eu tiver no Zipper install, beleza, Sleuthkit. Essa ferramenta, ela inclusive tem um livro de perícia, eu acho que eu tenho ele aqui, acho que não está nas minhas coisas, que os caras descrevem a criação dessa ferramenta. É bem bacana esse livro. Eu posso abrir um caso ou criar um caso novo. Se eu criar um caso novo, eu vou dizer aqui o caso, a descrição, vou dizer quem é o investigador, beleza. Eu posso abrir um caso existente. No caso aqui, eu vou abrir o Aderbal DD. Eu tenho aqui 2 pendrives. Aparece aqui 3, mas na verdade são pendrives espetados no meu computador. Entre eles o pendrive de 32 GB, que tem 2 partições. Ele tem a loop 0P2 e ele tem a loop 0P1. Só que eu não estou muito interessado na primeira partição, não. Deixa eu contar para você um segredo. Que eu não... Só por causa disso aqui, ó. A primeira partição eu já sei que ela é do tipo sistema FI. Então isso aqui é uma partição FAT32, que a única coisa que tem aqui são arquivos de inicialização de um sistema operacional com FI. Tanto pode ser o Windows como pode ser Linux. Então não estou interessado em sistema de recuperação do sistema. Se tivesse, eu ia explorar ele. Eu estou preocupado aqui com essa partição aqui, ó. Porque essa partição é a partição grande. É exatamente essa partição. 29 GB. Então eu vou fazer a análise. Bom, aqui com ela carregada, a primeira coisa que eu vou pedir é o file análise. E o que é que eu vou ver aqui? Algumas informações interessantes que o programa está mostrando. O primeiro é que é uma partição do tipo FAT. Tá? A segunda é que eu tenho aqui o que a gente chama de MBR. O que é MBR, professor? Lembra que eu falei Opa, alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo. Lembra que eu falei que nossa... Como é que chama? Que a gente tinha GPT e MBR, pronto. Esse aqui, ó, já dá para perceber o que é que tinha instalado aqui. MBR, ó, tá vendo que BSD, isso aqui é uma assinatura que vai me indicar que esse FAT2 ele foi particionado e formatado no sistema do tipo BSD, provavelmente o macOS X, que ele acusa como BSD, mas todo mundo sabe, se não sabe, fica sabendo que é Darwin, né? Beleza. No primeiro diretório que eu estou vendo aqui, nesses primeiros diretórios que eu estou vendo que tem a lixeira com alguns arquivos de lixeira, inclusive esse aqui. Não me diz muita coisa, e eu estou vendo aqui que tem o diretório imagens e o diretório vídeo. Esse LostD aqui sempre é só lixo que vai ter.
Uma outra coisa que eu quero apresentar para você é o MAC. O MAC. MAC. O MAC, ele basicamente ele é representado pelo Write, o Access e o Create. Ou seja, o Write, Modify e o Create. A gente chama de MAC em português. Modify, Access e Create. Essas três informações, elas vão dizer muito sobre o HD. Ela vai dizer basicamente, o HD não, sobre os arquivos. Ela basicamente vai me dizer quando os arquivos, quando eles foram deletados, quando eles foram acessados, quando eles foram modificados. Então todo sistema de arquivo que se preze, ele vai trazer essas informações que a gente chama das informações do MAC. Então eu fico sabendo já aqui, ó, que na pasta imagem, a última vez que ela foi escrita, ó, a data aqui. Opa, só um minutinho, tem uma pergunta no chat sobre o Autopsy. O Carlos Silva perguntou se tem alguma diferença entre o Autopsy Web e o aplicativo padrão. Aplicativo desktop. Não existe Autopsy para o aplicativo desktop, não que eu conheço, eu só conheço esse. Pode ser que tenha algum similar no. Pode ser que tenha algo similar no. Eu teria que ver qual é esse para desktop, confesso que não conheço. Nunca vi. Aparentemente é isso aí que você falou mesmo, é pra Windows. É um para Windows, né? Imaginei. Só um instantinho que meu computador aqui ficou com a tela. Alô, a gente não tá te ouvindo. Alô? Ping? Ping. Calma aí, eu vou tentar Pong. me comunicar com ele aqui. Liga pra ele. Ih, rapaz. Eu acho que ele tá dando aula sem entender. Não estamos te ouvindo. E aí, galera, voltou a ouvir? Tá estourado, De novo. Ó, De vai lá no novo. Discord. Vamos de novo lá nesse negócio chato. Não, agora eu acho que foi alguma coisa. Oi, melhorou? Tá meio estranho ainda. O dispositivo de entrada tá certo? Tenta. Aê, fala de novo. Melhorou? Tá ótimo. Show de bola. Então, voltando aqui, eu tô indo lá no pendrive. Eu poderia ir no pendrive, poderia ir no arquivo. Isso é o que é o bacana, tá vendo? Arquivo, que é o mesmo conteúdo do pendrive. O bacana aqui de trabalhar no arquivo tá RO, ele não tá RW. Então, por ele tá RO, eu não consigo estragar ele. Aí vocês vão ver, ó. O 0.jpg tá exatamente ele, 0.jpg aqui. Agora vamos procurar por esse arquivo. Vamos lá no barra mídia, Aderbal, aula Zoom, e-mail. Ó, vou procurar por esse cara aqui, que é o arquivo que eu peguei lá no Autopsy. Ó, o arquivo não existe mais. Por que o arquivo não existe aqui? Porque ele foi deletado. E eu consigo ver que ele foi deletado. E aí a ferramenta, ela nos ajuda. Porque eu tenho aqui a miniatura do arquivo. Eu posso pedir para visualizar o tamanho natural dela. Posso pedir ver a ASCII da imagem. Eu posso pedir
para ver o hexadecimal da imagem, eu posso ver o ASCII string da imagem, eu posso exportar a imagem para fazer o download dela para o meu. Então vocês podem ver aqui que eu tenho todo o controle sobre o que foi deletado e a capacidade de recuperar o que eu quiser e quando eu quiser computador de acordo com a demanda. O bacana é que o SleuthKit ele entende qualquer sistema de arquivo. Ele tem capacidade para isso, como ele também tem capacidade de fazer as buscas dentro do nosso da nossa mídia, né? do formato RAW, RAW, do formato bom, com isso aqui a gente tem um entendimento de como funciona a recuperação de um arquivo apagado em uma mídia que tem sistema de arquivo. Aí vocês me perguntam assim, mas Aderbal, e se perdeu a tabela de partição, ainda tem jeito? O que é que vocês acham? Será que ainda é possível, mesmo com a tabela de partição apagada? Aí para isso, eu tenho esse outro comando aqui, que é o teste disk. E aí esse teste disk, ele permite recuperar backups da minha tabela de partes, permitindo inclusive que eu navegue pelos arquivos de um backup de uma tabela de partição sem necessidade de recuperar. Eu vou lá e digo, é essa versão da tabela de partição que eu quero aqui, ó. Ele já achou aqui 2 partições. Eu vou pedir o Quick Search aqui. Ele tem aqui as partições do meu computador. Eu posso, se eu quiser, fazer um load backup. Se eu tivesse, no caso eu não tenho que esse pendrive é novo. Se eu tivesse um backup aqui, ele ia me listar o backup, eu ia poder voltar uma versão da minha tabela de partição. Mas vamos imaginar que tudo deu errado. Quem aí é do tipo azarado? Tem gente que, nossa, parece que tudo dá errado, né? Mesmo assim, se tudo deu errado e eu não consegui recuperar o backup da minha tabela de partição, não consegui recuperar pelos tipos de sistema de arquivo, aí eu vou apresentar para vocês um outro programa. Chama Foremost. A coisa aqui eu acho que é até mais divertida, certo? Mas carece de uma explicaçãozinha para você. A gente já viu que um arquivo ele começa num setor e ele termina em outro. Não é isso? Dificilmente um arquivo vai ser um setor só, não sei que ele seja muito pequeno. Bom, ao saber disso, vocês devem imaginar assim, nossa, todo arquivo, ele começa por onde? Por onde é que todo arquivo começa? Ele começa pelo que a gente chama de cabeçalho, né? Então se eu chegar aqui, em qualquer arquivo aqui do meu computador, file, vou pegar esse cara aqui. Vocês vão ver, opa, pronto, aqui ó. Vocês vão ver que ele me falou aqui, trata-se de um arquivo MP4 base mídia. Isso aqui é a ISO, a norma técnica. Então isso aqui é uma informação que foi extraída do cabeçalho do arquivo. Vamos pegar esse arquivo aqui. Vamos ver aqui o que é que a gente consegue arrancar de informação do cabeçalho desse arquivo. No hexadecimal aqui, ó, logo de cara eu já posso ver que ele é um arquivo .png. E aí o que acontece? Um gênio da informática, que para mim, só sendo um gênio para ter uma ideia dessa, foi lá e mapeou todos os cabeçalhos dos arquivos que eu posso querer recuperar. E criou um índice com esses cabeçalhos.
Aí eu pergunto para vocês, quem aqui sabe o que é que tem no final do arquivo? O que é que a gente encontra lá no final do arquivo? Aqui está saindo como EndB, mas também conhecido como EOF, End of File. Ou seja, todo arquivo ele começa, tá, ele começa com cabeçalho e ele termina com EOF. Ele vai terminar com um end. E esse end of file, ou seja, o final do arquivo, vai me dizer quando eu devo parar. Para quê? Olha o que o ForMost faz. Quando eu rodo o ForMost e aponto ele lá para o arquivo, o ForMost deixa eu apagar aqui esse diretório. O ForMost ele vai varrer da trilha 0 até a última trilha do HD, ou seja, do bloco 0 até o último bloco, procurando por todos os cabeçalhos de arquivos. E quando ele acha um cabeçalho válido, ele começa a remontar o arquivo para a gente consumir esse arquivo depois. Essa técnica, ela não recupera apenas o que foi apagado, ela recupera tudo, até o que estava. Ele vai criar uma estrutura de diretório, ele está fazendo esse diretório que eu apaguei, chama. E nesse diretório aí, ele vai colocar todos os arquivos que ele está encontrando ao longo desse processo de scanner. É um pouco demorado, porque ele vai percorrer todos os blocos do HD. É tão demorado, ou até mais, do que o porque ele vai, à medida que ele encontra um cabeçalho, ele começa a reescrever o arquivo. Quando ele bate no EOF, ele vai e entrega o arquivo final. Levando em consideração que nesse modo aí não tem sistema de arquivo, não tem nada, ele está indo direto nos blocos do arquivo. Então, muito difícil que essa ferramenta não consiga detectar alguma coisa. Outra desvantagem, ele vai perder o nome de todos os arquivos. Por que ele vai perder o nome? O nome é uma informação que está lá no sistema de arquivo. Vai estar lá dentro daqueles diretórios FAT1, FAT2 que a gente vê lá no autor. O nome ele não está no arquivo, ele está no sistema de arquivo. Então eu vou no sistema de arquivo e apago um arquivo, eu tiro o nome desse arquivo da lista do sistema de arquivo, ele para de existir, liberando espaço, recalculando espaço, liberando espaço para que um outro arquivo possa ser escrito, né? Possa ocupar aquele setor, aquela área. Então, sabendo disso, essa recuperação do ForMost, eu sempre uso ela como última possibilidade, quando realmente não tem mais nada para fazer. Porque é um saco você ter que ficar entrando arquivo por arquivo, extensão por extensão, para descobrir que arquivo é qual arquivo. Isso não é um negócio muito prático. Eu estou dando 7 sets aqui na pasta Output, que é a pasta que ele está criando, para mostrar para vocês como é que ele classifica as informações que ele está encontrando. Então, por exemplo, ele encontrou BMPs. Todos os BMPs que ele encontrou, ele jogou aqui dentro. Não encontrou nenhum ainda. PNG. Todos os PNG que ele encontrou, ele está tacando aqui dentro. E aí a gente pode sair passeando pelos arquivos. E chama a atenção para vocês. Chama a atenção de vocês para esse pequeno detalhe, que é a inexistência dos nomes nos arquivos. Vocês podem ver que ele setou o nome, um número, né? E esse número aqui representa o setor inicial em que teu arquivo foi localizado.
Então, assim, é isso que eu tenho para falar. Vou abrir para perguntas agora, acredito que deva ter muitas, né? E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Muito foda. Mas podem fazer perguntas. Eu separei aqui para ficar até pelo menos umas 9h30. Isso aí é uma aula que eu ministro na faculdade, tá? É dentro da disciplina Sistemas em Tempo Real Embarcados. Eu apresento para os alunos esse conhecimento aí da telemetria do disco. A gente tem um módulo que eu procuro apresentar para os alunos como é que a informação também é armazenada em memória tipo NAND, né? Em todos os aspectos. Primeiro que é o seguinte, eu tenho que conhecer o tamanho, eu tenho que conhecer o tamanho dos blocos do meu pendrive. Então, por exemplo, aqui eu sei que é 512 bytes, tá? Eu tenho 512 bytes. Então eu tenho que escrever em cada bloco 502 bytes de 0 e 1 aleatórios várias vezes, até ter certeza que escrevi em todos os bits dos 512 bytes. Se de 0 a 512, né, ainda tem aí o lance de vezes 8. Você vai ter que rodar esse comando que eu vou mostrar agora muitas vezes. A Apple diz que 32 é suficiente, mas eu já consegui recuperar código de mídia que foi rodado o wipe mais de 32 vezes. O wipe, para quem não conhece, nem está instalado no meu. O wipe, para quem não conhece, ele é um comando, apt install wipe, tá? Ele é um comando que permite a gente encher o HD de zeros e uns aleatórios, e ele tem uma série de recursos aqui que permite, por exemplo, eu forçar, permite eu determinar exatamente quantos bytes tem cada setor, quantas vezes ele vai colocar esse random de 0 e 1 no disco. A gente sabe que números aleatórios na computação é algo inalcançável, então consequentemente fica muito difícil você conseguir acertar de forma direitinho. Não, Jeremias, não. O Autopsy só consegue visualizar o arquivo recuperado, ou eu posso apagar ele novamente para utilizar? Aí você já não vai usar de Autopsy. Aí você vai fazer a rotina de particionamento e de formatação tradicional que você tem na sua mídia. Se você quiser embutir aí uma segurança maior, você pode rodar o wipe/dev/sdb. Ele vai encher teu disco de 0 e 1 e depois você particiona e formata ele novamente. Dessa forma você vai garantir aí um mínimo de privacidade. Eu não gosto nem de vender nenhum tipo de mídia de armazenamento, nem pendrive, nem SSD, nem memória RAM, viu? Gosto de vender. Então, o Jeremias perguntou se tem algum disco com foco em Florence nos dias atuais. Você respondeu isso aí? Bom, eu acho que o Kali Linux é o mais próximo que a gente vai encontrar. O FDTK ele foi descontinuado. A gente descontinuou ele já faz muito. Foi uma distro que na época dela foi bastante usada, não só na. Opa, cortou sua voz. Mas Tá cortando sua voz. e eu Sua voz. tá cortando a voz? Voltou agora. Pronto. Troquei de rede Aí, Wi-Fi aí. ao vivo. Boa. Troquei de rede Wi-Fi. Aí agora tá funcionando.
Aí, parou na pergunta do Jeremias. Bom, como eu disse, os meninos estão mostrando aqui algumas, né? Digital Forense, Análise e o KIN 12.4. Eu acho que esse KIN já é bem antigo, viu, Carlos? O que é que acontece? O que é um Linux, né? É um kernel. É um kernel lá que vai ter uma capacidade de executar um número X, mais hardwares novos eu consigo trabalhar, né? Então, assim, muitas vezes eu prefiro preparar o meu tab com kernelzão. No caso aqui eu estou usando o teste 5.18. Eu prefiro mil vezes estar usando dessa forma, adaptando o cenário para o meu uso, do que estar atrás de distros que às vezes estão com kernel desatualizado. E aí às vezes eu vou dar boot numa máquina mais moderna, ele não consegue reconhecer o hardware da máquina. E se você estiver pensando aí tipo, em fazer perícia ou fazer recuperação de desastre, como é que chama? For fazer isso na cidade, né? Uma curiosidade aqui, que eu não sei se vocês sabem, o FDTK, essa distribuição Forense Digital Toolkit, eu que ajudei a preparar ela lá, eu acho que em 2009, alguma coisa. Inclusive eu fiz pós-graduação em segurança da informação. Ela foi um dos temas da minha pós-graduação e da graduação de um colega lá em Porto Alegre, o Paulo Neucampo. Ainda tem o site no ar lá, da distribuição para quem quiser. Mas como eu disse, já uso um kernel bem antigo, consequentemente você vai querer aproveitar o hardware que tu tem, e só vai ser possível se tu estiver usando kernel mais novo. Porque se fosse esse, qual o problema de usar BSD? Que geralmente não tem suporte a todos os drivers mais atualizados que a gente encontra pela frente. Eu quero ver esse Cayenne aqui, aproveitar que a galera. E o upar uma vez só adianta? Sabe o que é que vai acontecer? O cara wipe uma vez. Acontece muito quando eu estou trabalhando. Às vezes a gente clica numa foto dessa aqui, aí vem só metade da foto, a outra parte tá toda preta, ou sabe? Chapada. Ou vem só um fragmento de um arquivo de texto, um parágrafo, um conjunto de caracteres, o suficiente para incriminar o cara. Entende o que é? Assim, observem que isso, como eu disse no início, tem vários usos. Vários usos. Eu posso usar desde para recuperar um desastre até para uma perícia. Se eu for usar para uma perícia, muitas vezes eu recuperar um pedacinho de um arquivo é o suficiente para incriminar alguém. Eu não preciso recuperar o arquivo inteiro funcional. Qual que é o sentido de você recuperar só um pedaço do arquivo se você escreveu, sei lá, um monte de 0 e 1 em cima dele? Por que queria recuperar só um pedaço? Vamos lá. Vamos supor que você... Essa nossa conversa agora, todo esse texto que a galera está escrevendo aqui, em algum lugar dos nossos computadores, isso foi para buffers, né? Foi para memória. E em alguns casos, quem tem pouca memória RAM, foi até para disco, sacou? Quando está fazendo swap, certo? Aí vamos supor que eu pegue como é que chama? Vamos supor que eu pegue lá o agora eu perdi o raciocínio. Eu perguntei do wipe, do porquê que o wipe não
Sim. Aí vamos supor aqui que dessa conversa aqui que tá aqui no Discord. Alguns escreveram isso até no disco. Aí eu fui e capturei o disco do camarada lá. A gente chama pós-mortem, tá? Depois que a máquina foi desligada. Aí, tipo, textos todos que a gente tá conversando, passou pelo disco. Você foi estar com um wipe lá em cima. Esse wipe não apagou todos os 512 bytes de cada bloco. Ou seja, apagou apenas uma parte. Mas aí lá no pequeno trecho, aí eu vou relembrar aqui uma aula que eu estava me espufando aqui no chat, falas nazistas, né? No meio da minha aula. Eu lendo aquele negócio ali, se crimina qualquer um, né? Vamos supor que depois eu fiz como é que chama? A perícia. E descobri apenas o fragmento de texto lá que está a fala nazista do cara, que está a ameaça de morte. Vamos supor que seja uma imagem, que baixa tá o pedaço em que alguém está apontando na arma para alguém. Um vídeo, mesmo que ele venha cortado, mas executando aquele pedaço cortado, já prova que alguém fez algo. Ou seja, você partir para o wipe esperando fazer antiperícia, você está dependendo mais da sorte do que do conhecimento técnico. Você está apostando no pseudo aleatório de zeros e um disco dentro de um montante de 512 vezes 8 bytes vezes 8 para chegar em bits, ou seja, dá caractere para danado, né? Para a gente conseguir fazer sumir. Ô Jeremias, não é só nos discos magnéticos. Nos discos magnéticos é onde a gente, digamos, idealizou aquela história do tipo assim, por ser magnético tem camadas. Não existem camadas. A camada é uma só. O que tem eu dar a sorte de passar o disco, o arquivo exatamente em cima, a quantidade de informações de bits exatamente em cima. Por isso que os fabricantes recomendam que a gente quebre, né, a mídia completamente. Sacou? Vai ser muito difícil. Toda vez que a gente tá falando tipo de recuperação de disco mais complicadas assim, né? Normalmente depende da sorte, né? Tanto pra quem tá fazendo a perícia quanto pra quem é periciado, né? Isso. Dependendo do ponto de vista, como diz o Vladimir, tudo depende do ponto de vista do observador. Sacou? Tudo aí vai depender do ponto de vista do observador. Que lado se está olhando a situação? É sorte do perito em achar, azar de quem teve achado, sorte de quem não achou, azar do perito que não achou. Por aí vai. É isso aí, galerinha. Uma noite para se falar de... Oi. Só pra avisar quem tá aí na cal, tá tendo o sorteio da camiseta ali da Semana da Tour. Só subir em cima ali no canal. Você não precisa participar não, você vai ganhar já uma camiseta. Eu vou ganhar, era o que eu ia perguntar, tem que ganhar alguma você vai coisa. ganhar. Tô esperando, vou dar aula com... O Bi marcou a mensagem aí. Isso aqui é o quê? Sim, é o sorteio, né? É tipo, se você clicar ali, você tá participando do sorteio. Se eu clicar aqui... É isso aí. Faz o que ele fez aí, de clicar no iconezinho pra vocês ganharem uma camiseta. E essa galera toda que tá na sala aqui já escolheu qual é a área da computação? Todo mundo vai por mesmo ou estudam outras coisinhas também? Depende, tem gente aqui que é dev, tem gente aqui que é criança. Tem a garotada também, que legal. Tem o Toquito, fala aí. E aí? O Toquito tem irmão gêmeo, eles entram aqui na BTTech, tipo... os dois são... Quantos anos tu tem, Toquito? 15. 15 anos. Massa mesmo. Mas é a idade boa de aprender. Pra entrar na faculdade já botando todo mundo no bolso.
É desse modelo. Já pegando as oportunidades boas primeiro que todo mundo. É isso aí, galera. Isso aí tudo, como eu disse, assim, tem mistério. Eu tentei, tipo, desmistificar o tema, deixar amigável, né? Espero que tenha conseguido. Eu sei que tem alguns termos que são um pouco mais avançados, mas assim, a dica que eu dou para quem está começando e quem ainda não se acha bom o suficiente, é sempre que tiver essas lives, vai anotando as palavras das coisas que sabe e Google nelas. O Google é o pai dos burros, como chama. É ele que vai ajudar a gente no dia a dia. Até o dia que você não vai precisar sozinho, né? Com o tempo você pensa que não. Os comandos meus que fazem parte das suas veias, das artérias. E aí você não esquece mais da parada. Pô, Lucas, qual é aquele livro, Lucas? Tu tá com aquele livro? Onde é que tá aquele livro? Eu queria mostrar aquele. Não tá comigo não. Ele fala exatamente do Sleoth Kit, aquele livro lá. Eu vou ver se tá aqui comigo, peraí. Rapaz, eu acho que tá com tu esse livro. Eu não sei, eu acho que não, cara. Tá naquela. Eu acho que não. Sei lá, eu não achei que Deixa não. eu ver se eu deixa eu ver se eu acho pelo menos a capa dele aqui pra mostrar. Ele é bem antigo e a visão do livro é da galera que desenvolveu ele aqui, ó. É da galera que desenvolveu o Sleoth Kit. Ele é um livro para quem realmente quer pegar do zero o conhecimento, né? Para quem quer E eles pegar. aprofundam bem mais, né? Tipo, eles falam de como funcionam os sistemas de arquivos mais a fundo. Isso. Então esse livro aí é uma excelente referência. Agora que eu tava vendo aqui, 91 pau o livro. Isso era pra ser de graça, praticamente. Será que não tem PDF na net? Com certeza que alguém já botou, tudo viu. Essa é a graça da internet. Galera, começou outro sorteio aí. Tem 2 sorteios rolando de 2 camisetas no chat. Uma que o Bi respondeu aí e a outra que o bot mandou agora. E aqui, ó, estão todos os arquivos que eu saí apagando antes de começar a falar. Tem até um